Qual a chance de Otávio, jogador da seleção portuguesa, virar reforço do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do irmão do atleta. E fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Otávio, meia atacante que já foi parceiro de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, defendeu o Porto e hoje atua pelo Al Qadisiyah, virar reforço do Corinthians? Essa notícia explodiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente com torcedores alvinegros. Ela dá conta de que Otávio negocia uma rescisão amigável do seu contrato com a Al Qadisiyah para fechar com um clube brasileiro. Corinthians, Internacional e Grêmio seriam os maiores interessados. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. E o Railson assegurou o seguinte, abre aspas, ele tem mais 2 anos e meio de contrato na Arábia e não tem como sair de lá. Hoje é impossível, fecha aspas. O Railson descarta qualquer possibilidade de acordo com o Corinthians ou com outro clube brasileiro. Otávio está praticamente recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos meses. E é impossível se desvincular do Al Qadisiyah por conta das condições financeiras. É que na Arábia Saudita o Otávio ganha 14 milhões de dólares por temporada. Se a gente trouxer para a nossa moeda e dividir por mês, dá para dizer que o Otávio fatura na casa dos 6 milhões de reais mensais. Diante disso, ele vai continuar no Al Qadisiyah, vai completar esses 2 anos e meio de contrato e aí sim vai cogitar voltar ao futebol brasileiro, por agora algo impossível. Só para completar em relação ao Timão, registrar que o clube demitiu o gerente administrativo Rafael Salomão. Ele foi citado no relatório de auditoria interna que apontou irregularidades na gestão de materiais esportivos do clube. Só para fechar de vez, registrar que José Martínez segue com seu futuro indefinido. A lesão de ligamento colateral não, o rompimento do ligamento cruzado anterior pode afastá-lo dos campos por até 1 ano. E o Corinthians estuda se pode ou não rescindir seu contrato, mandando o venezuelano embora. Vamos falar sobre o Corinthians com uma boa e uma ótima notícia. A boa notícia é de que Labiat, o reforço polêmico indicado por Memphis Depay, vai custar, entre aspas, barato. O Corinthians acertou um contrato até dezembro que garante ao meia marroquino 400 mil reais por mês. Esse valor equivale a menos do que 100 mil euros. Não dá para dizer que são cifras bem naturais dentro do mundo do futebol. Importante contar também que não há pagamento de luvas, prêmio pela assinatura do contrato. Nem existe qualquer bônus estabelecido por metas. Se for campeão, se alcançar o número de jogos, ele tem direito a 400 mil por mês até dezembro. Se o Corinthians gostar, pode renovar seu contrato nas mesmas ou em outras condições. Caso contrário, Labiat pode ir embora. Vale a lembrança de que o meio atacante marroquino havia causado polêmica depois da derrota para o Palmeiras no último fim de semana. Dorival Júnior foi perguntado a respeito da contratação e disse que não teve nada a ver com a história. Ficou muito claro que foi o Memphis quem o indicou, o bancou e conseguiu seu reforço. Para completar, registrar que Alan, jogador do Flamengo, já desembarcou em São Paulo, super contente com o acerto com o Corinthians. Abre aspas para o jogador, é meu sonho jogar no Corinthians. Eu não estava nem dormindo. Quero fazer história aqui e conquistar títulos. Estava louco para chegar ao Corinthians, treinar e jogar. Acabou dando tudo certo. Agora é construir minha história no clube e conquistar títulos. Só para refrescar sua memória, empréstimo até o fim da temporada, sem custos. Corinthians assume 100% dos salários do atleta, que geram na casa de 1 milhão de reais mensais. Só para completar, registrar que José Martínez, que se apresentou no último sábado com 1 mês e 5 dias de atraso, tem uma lesão e é grave. Os exames apontaram que ele teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Isso significa que o Martínez pode ficar até 8 meses parado. O Corinthians agora discute o que fazer com um atleta venezuelano que não para de causar. Que história é essa de que Memphis Depay tem propostas de 2 clubes brasileiros? A informação é de Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha no mercado de transferências. Erra muito mais do que acerta. Para falar a verdade, foram poucas as informações que ele publicou sobre o futebol nacional que se confirmaram. Pois bem, segundo ele, 2 clubes brasileiros abriram conversas com Memphis Depay
se fazendo valer do fato de o vínculo dele com o Corinthians se encerrar em junho. Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que 2 times dos Emirados procuraram recentemente os representantes do Memphis para fazer proposta, não existiram avanços. Também não me parece nem um pouco factível que qualquer clube do Brasil se aventure nessa ideia. Por mais que o Memphis seja muito bom jogador, custo de 6 milhões de reais por mês não é compatível nem para Flamengo, nem para Palmeiras, 2 dos mais ricos clubes da América do Sul. Me parece carta fora do baralho essa possibilidade de o Memphis atuar em outro clube brasileiro que não o Corinthians, me soa absolutamente esquisita. Até porque, se fosse para continuar no Brasil, certamente o Memphis daria preferência ao Timão, onde já tem enorme dedicação e é querido pela grande maioria dos torcedores. A tendência é que o Memphis não tenha um contrato para continuar no Corinthians. A renovação de contrato é avaliada no Timão como algo muito caro e ruim. A tendência é que ele fique até a disputa da Copa do Mundo e depois vai jogar ou no mundo árabe, ou de volta à Europa, ou talvez até na Major League Soccer. Difícil imaginá-lo no Brasil. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Alan, Corinthians e Flamengo seguem tratativas. Entre Corinthians e Flamengo já existe um acordo de empréstimo até o fim da temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians vai precisar desembolsar 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, o salário dele durante o período de empréstimo 100% bancado pelo Timão. Hora de falar sobre o Corinthians com novidade importante. O Timão discute com a PicPay um acordo para a compra dos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o estádio tem um acordo com a Hypera Pharma que garante ao Timão 15 milhões de reais por ano. Desde que assumiu a presidência, o Osmar Stabile trabalha para buscar um novo acordo com um parceiro diferente. O principal alvo era a Caixa. O Corinthians sugeriu ao banco estatal que ficasse com os name rights do estádio por até 20 anos em troca da quitação do financiamento. A verdade é que essa conversa não avançou por conta de todas as burocracias da Caixa. Diante desse cenário, o Stabile trabalha com outras alternativas e a PicPay, banco digital, surgiu como uma opção. As negociações existem, há otimismo no Corinthians. O grande problema é o pagamento da multa rescisória de 70 milhões de reais. PicPay já se comprometeu a pagar um valor bem superior aos 15 milhões de reais por ano que o Corinthians tem com a Hypera Pharma. Importante contar ainda que a PicPay se comprometeria a assumir outros acordos comerciais com o Corinthians, eventualmente até ficando com um dos espaços livres no uniforme do Timão. Só para completar, dizer que essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Lauro Jardim. Quero acrescentar que o Corinthians está bem perto de anunciar mais 2 reforços. Labiade, meio atacante marroquino, 32 anos de idade, indicado por Memphis Depay, está praticamente contratado. Ele só depende da realização de exames médicos e assinatura do contrato. Alan também tem tudo para chegar no Timão. O Alan até teve uma oferta melhor do Santos, mas o meio-campista do Flamengo preferiu se mudar para o Corinthians. Empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Timão assumindo 100% dos salários do jogador. Você vai lembrar, o Alan esteve muito perto de se mudar para o São Paulo, acabou que não houve acordo entre o tricolor e o rubro-negro. Com mais 2 reforços, o Corinthians chega a 6 aquisições em 2026, tendo gastado muito pouco. É que Gabriel Paulista, Pedro Milans e Caio César chegaram de graça, assim como o Labiade e o Alan. O único que teve algum custo foi o Matheus Pereira, meio-campista revelado pelo próprio Corinthians, que pertence ao Fortaleza. Ele veio pelo empréstimo de 1.800.000 reais. Só para completar, José Martínez enfim reapareceu no Timão. Nesse sábado ele treinou com o restante do elenco, se apresentando com mais de um mês de atraso. A justificativa dele é de que não conseguia sair da Venezuela, seu país, por conta da dificuldade da obtenção de um novo visto de trabalho, além do passaporte. Você vai lembrar, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, havia sido capturado por forças americanas, tornando um caos a vida do cidadão na Venezuela. Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta, superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender
Quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca? Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas o Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades? E quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit.